A nossa lição de hoje é uma pergunta. Você é uma bênção na igreja? Essa lição me parece que ela tem 6 páginas. Aqui é a notícia do ministério toda noite, e domingo. Da igreja toda, irmão. Aviso do ministério ali. Muito bem, então os avisos aqui. São 6 páginas essa lição, pastor Francisco. O senhor deve ter estudado ela, né? Eu quero dar um prêmio de R$3.000 para a irmã Francinalda hoje de manhã. Se a irmã fizer um resumo do estudo bíblico de quinta-feira passada da igreja, e esse resumo acertar 30%, eu lhe dou R$3.000. Você estava lá, tá? Não adianta nem lembrar. Você é uma bênção na igreja. O que nós estamos sempre ouvindo. Dá para tu gravar? Pode gravar, irmão, para mim? Está gravando? Depois tu corta e manda só o estudo, tá bom? Não manda essa bronca que eu dei aqui por isso, tá bom? Você é uma bênção na igreja. Nós vamos, nesse estudo da palavra, essa lição da palavra, nós vamos procurar entender essa pergunta. Você é uma bênção da igreja? Porque hoje o que está sendo pregado, talvez numa mais da metade das igrejas do Brasil, é que você deve vir à igreja buscar uma bênção. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim, Gênesis capítulo 12: sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de ti uma grande nação. E aí o Senhor fecha o assunto dizendo: ser tu uma bênção. Do verbo ser. Vamos separar os dois verbos, o verbo ser e o verbo ter. O verbo ser, ele é um imperativo. Ser tu, sejas tu, ele é uma ordem para que a pessoa seja algo. Já o verbo ter, ele indica posse, possuir. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, e por aí vai. Então há uma grande diferença entre o verbo ser e o verbo ter. Atualmente, na maior parte das igrejas do Brasil, todas as denominações, talvez 70%, eu não tenho o número exato, mas é pregado o verbo ter. Venha para a igreja, irmão, tu vai ter uma bênção. O Senhor tem uma bênção para ti. É quase como uma troca, uma permuta, mas dificilmente você ouve alguém pregar assim: seja uma bênção na igreja. Essa é uma das principais causas, do enfraquecimento das igrejas. Há muitas igrejas que não conseguem mais atrair as pessoas. Não conseguem mais atrair as pessoas. Por que não conseguem? Porque secou a fonte da atração para as pessoas vir.
secou a fonte da atração. E aí começa a decadência espiritual das igrejas. Os primeiros crentes, quando eu perguntei aqui para a irmã, os primeiros crentes, eles eram uma bênção na igreja, uma bênção na vida dos irmãos. Como diz o evangelista Lucas em Atos, já no capítulo 4, capítulo 3 e capítulo 4, que não havia necessidade entre eles, porque eles vendiam suas propriedades, é claro, não ficavam no meio da rua, e eles distribuíam esses bens, entregavam os apóstolos, e os apóstolos supriam para irmãos que não tinham como se manter. Por isso que a Bíblia diz que não havia necessidade alguma entre eles. O caso da irmã aqui, que eu pedi para ela falar sobre o estudo, é porque Lucas também nos relata que eles estavam sempre juntos todo dia no templo. Olhem como é que é ser uma bênção. Ser uma bênção é ver o seu irmão necessitado e ajudá-lo, ou próprio ou através da igreja, que a igreja é o local da ajuda. Ser uma bênção é estar na igreja sem precisar o incentivo, o marketing, a propaganda, que hoje ou faz propaganda, ou a maioria dos crentes não vem à igreja. Por quê? Porque os crentes estão sendo uma bênção no trabalho, obediente, até não sei nem como aplicar o superlativo da palavra obediente, mas obediente aos seus patrões e suas patroas, aos seus prefeitos, a todos, aos seus secretários, aos empresários, que devem ser obedientes, a Bíblia manda, mas a obediência ultrapassa os limites normais. Aí, como pode ser uma bênção? A nossa missão trata de 3 pessoas: Áquila e Priscila. Geralmente, quando você lê o livro de Atos, também epístolas, você vai ver que o nome Priscila, que era a esposa, vem na frente do marido, o nome dele era Áquila. Eles eram judeus, mas judeus que se converteram bem no começo da igreja. Áquila era um homem muito sábio, e a sua mulher Priscila também sábia. Só que eles não viveram numa época como nós, que a gente chega em casa 11 da noite, 10, 12, 1, a gente come o que quer, compra o que quer, faz o que quer, estuda onde quer, diz o que quer, pensa o que quer, se quiser andar no meio da rua, anda, é a democracia. Áquila e Priscila viveram no tempo da perseguição do Império Romano e também do sistema religioso. O Império Romano tinha um panteão de deuses que a pessoa tinha que adorar e tinha também que prestar adoração ao imperador. Áquila e Priscila viveram nessa época. Sabe como foi a vida deles? Quando esse casal se converteu, eles aceitaram um grupo de crentes em sua casa, e ali, como Paulo mandava as cartas, dizendo assim: eu salvo a Priscila e a Áquila, que era o marido, e a igreja que ele recebeu em sua casa. Oh, glória! Amém, irmãos? A casa deles era casa de culto. Eu me lembro de uma mulher, eu não vou dizer o lugar, mas aconteceu. A gente mandou os evangelistas na casa dela, em um certo lugar, no outro estado, e aquela mulher, ela tinha se convertido em Piracuru, que foi embora, e aquela mulher mandou uma mensagem para mim, depois de um culto que houve lá. Eu acho que não foi nem na casa dela, não sei. Eu sei que ela mandou dizer assim: ela não quer igreja na casa dela. Nunca mais nós mandamos fazer culto. Mas ela morreu muito jovem.
Talvez se a igreja tivesse começado na casa dela, ela estaria ainda viva. Não sei porque ela morreu jovem. Ela morreu com 45 anos de idade. Jeová, Jeová é poderoso, o Senhor Jesus é grande. Amém? Mas Áquila e Priscila, a Bíblia Sagrada, Lucas relata que havia naquela época um grande pregador. Tanto é que houve até uma disputa, porque tinha uns crentes que gostavam da pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, e outros crentes gostavam da pregação de Apolo. Sabe o que Áquila e Priscila fizeram? Eles descobriram que Apolo, que era um pregador eloquente, pregava que você nem imagina na igreja primitiva. Eles descobriram que Apolo não conhecia a fundo a palavra. Áquila e Priscila pegaram Apolo, levaram para a sua casa, e a Bíblia diz, Lucas relata, nós vamos já ler, que eles ensinaram as escrituras a Apolo para completar. Em glória. Então esse é um casal de crente, mas não fica só por aí. Áquila e Priscila viajaram por muitos lugares na Ásia, na Grécia. Eles viajaram com o apóstolo Paulo, nas chamadas viagens missionárias de Paulo, viajando mesmo por vários e vários lugares. O exemplo que esse casal deixou chama-se ser tu uma bênção na igreja. Amém? Amém? Mas hoje nós queremos ser uma bênção em comprar, ter como viver. E como uma mulher descrente, aos 12 anos, 15 anos atrás, ela me disse: pastor, eu acho que eu vou à igreja. Pois seja bem-vinda. Ela disse: pastor, porque eu tenho uma grande necessidade. E qual é essa necessidade? Ela disse: eu quero um dia ser feliz no amor. Eu quero um dia ser feliz no amor. Olha a cabeça dela. Ela queria ir à igreja para ser feliz no amor. Mas teve uma crente, quando eu era pastor tradicional, que quando começou o ensino sobre o dízimo, ela disse para mim: pastor Valmir, ela vai entregar o dízimo a partir de agora. Mas olha, se faltar alguma coisa na casa dela, ela vem buscar aqui na igreja. Eu digo: não, senhora, a senhora fica com o seu dízimo, porque vai me fazer falta. O dízimo não é seu, não é uma troca. A senhora fica lá para comprar suas coisas, que é melhor, que aqui não é depósito, não, nem banco. Eu posso poder para ela. Então, por que nós estamos tendo hoje mais crentes pobres? Alguns melhoraram, mas uma parte está pobre. Por que nós temos crente hoje que recebeu pouco dom do Espírito Santo? Por que nós temos crentes hoje que quase não evangeliza mais? Por que nós estamos vendo pastor quase desesperado, porque está trabalhando só? É porque ninguém quer ser uma bênção na igreja. Nós queremos possuir uma bênção na igreja. Uma diferença bem grande. Mas a terceira pessoa chama-se Barnabé. Lucas, já no capítulo 4, nos fala de Barnabé. Diz: havia um varão natural de Chipre, embora sendo judeu, natural de Chipre. Esse pegou uma propriedade, um campo, que era não sei quantos hectares, e ele vendeu. E ele pega todo o dinheiro do que ele possuía, Barnabé, e traz e coloca nos pés dos apóstolos. Essa palavra pés apóstolos, da apóstola anotar, eles colocaram no ofertório. Está aqui, apóstolo. Eu vendi o que eu tinha e eu estou entregando para ajudar os irmãos necessitados. Você ainda acha alguns crentes hoje, mas procure um crente assim. Não, um você acha, dois você acha, três você acha, mas procure
30 crentes numa igreja que esteja disposto a dar R$100 para comprar alimento para os crentes. Teu dinheiro não. Teu dinheiro não. É R$100 no dinheiro. Eu não estou nem conseguindo comprar minhas coisas mais para os outros vão trabalhar. Não vai botar a Bolsa Escola, Bolsa Família. O governo dá para vocês. Então nós transferimos para o governo o que nós podíamos fazer pelos irmãos e irmãs. Eu vou contar aqui um exemplo. Eu vou contar um exemplo aqui. Não é para me exaltar, que eu sou um miserável pecador, mas sou salvo, graças a Deus. Ontem eu fui levar a minha esposa e eu me levei minha esposa e o Benjamin, o bebê, para tomar um banho na cachoeira, lá das 7 cidades, que onde a água estava jorrando. E quando eu ia chegando pela essa cidade, tinha um motoqueiro atolado. Eu até perguntei de onde era ele, disse que era do bairro Prado, Piripiri. Um rapaz branco, não olhei muito para a cara dele não, ele era branco. Aí eu ia com o carro de calça comprida e ele disse: ei, me ajuda aqui que a moto não sai. Ele errou a trilha e ele assim, tinha uma poça d'água e a moto atolou no total. Ele acelerou e ela afundou mais. Aí eu parei o carro, olhei para ele e ele: eita, a gente não costuma, porque ladrão é terrível, às vezes segura isso, mas eu vou lá em nome de Jesus. Aí entrei na lama lá, acelera, não pega nada. Então vamos puxar. Aí começaram a puxar, tu botou essa moto em neutro? Não, depois bota, porque não tirar daqui embaixo. Aí botou, quem foi que disse que a moto saía? Fizemos força rapaz, vamos lá. E tiramos a moto. Agora quem disse que a moto ia pegar? Me dê aqui. Vamos botar a moto aqui nessa descida e vou subir na moto, vou botar na segunda. Você sabe fazer esse negócio? Então eu faço. Segunda, subi todo molhado, na miada, na lama. Botei a moto para o rapaz para pegar, pegou, ele foi embora. O que eu perdi com isso? Nada. A cachoeira chegou bem pertinho. Quando eu cheguei lá, tomei banho, aquela lama saiu e ajudei com uma pessoa. Isso é tão pequeno. Isso é pequeno demais. Mas nós estamos chegando a uma coisa, se a gente olhar bem gordo, isso no tempo de Jesus já acontecia, mas até hoje. E hoje piorou. Se a gente achar alguém que está morrendo, ele poder estar com um copo d'água e não dá água, não. Vai embora, isso não vou dar não, eu não vou comprometer com isso não. É ladrão. É ladrão, não vou ajudar não. É ladrão, não vou ajudar não. Vou ajudar não. Mas Barnabé pegou o que tinha, vendeu e deu. Hoje, para um pastor conseguir, uma missionária, uma oferta, porque a miséria começou a rodear a gente. A miséria. Por exemplo, nós estamos construindo um templo grande para o ministério, não é para a igreja Piracuru. Mas é contado as igrejas, os irmãos de igreja que mandaram ajuda. É contado. Que eu saiba, mandou ajuda para os irmãos de Teresina. De outra igreja não. Aí nós não temos, nós somos necessitados. Não! É porque nós não estamos mais sabendo ser uma bênção, irmão. É geral, é eu, você é geral. Nós queremos ter a bênção, mas não queremos ser. Eu estava ontem na casa de Keila, cortando as unhas. A gente diz erroneamente fazendo as unhas. Ninguém faz unha. Unha quem faz é o próprio corpo, porque Jesus já criou o corpo. Fazendo as unhas. Mas o pessoal muda tudo. Eu estava na casa de Keila. Aí eu olhei o celular, tinha uma mensagem de uma irmã da irmã Luzia dizendo assim: pastor, ela e o marido querem falar com o senhor, mas pode ser, se o senhor vier para o sítio, pare aqui, que é na mesma rua. Se não vier, pastor, amanhã na escola bíblica, eu falei: o senhor não está na escola bíblica. Mas então, aí eu terminei de fazer, de cortar as unhas, eu disse
direto lá para depois do Riacho do Pica. Gente, 10 quilômetros. Quando eu chego lá, tinha uma senhora. O Espírito Santo disse: vai, pastor, lá. Eu não sabia o que era. Cheguei lá, tinha uma senhora. E a senhora irmã Luzia, eu dei boa tarde para a senhora e tudo. Era uma amiga dela que estava lá, mas ela nem me avisou. E eu me sentei e comecei a falar do Evangelho para a mulher. E eu notei o Espírito operando nela. Eu fiz o apelo da cadeia Luzia. E a mulher se converteu. A mulher tinha mandado para uma igreja, mas não era crente, era assistente. Se converteu ali naquele momento. Por quê? Porque o Espírito tocou em mim naquela, vai lá. A irmã Luzia não me falou dessa mulher lá. A mulher se converteu, já mora ali na saída de Piracuru. A mulher se converteu. Quando eu botei a mão na cabeça da mulher, o Espírito Santo começou a operar na mulher. A mulher começou a se tremer e a dar glória a Deus. Amém. Aí a mulher me disse: sabe o quê? Pastor Valmir, antes do senhor chegar, eu tinha acabado de mencionar seu nome. Eu pensei exatamente nesse momento, o Espírito Santo me mandou aqui. Nós estamos, como crentes e pastores, vivendo tanto a matéria que nós estamos perdendo isso aqui. Vem cá, pastor, por favor. Nós estamos perdendo isso aqui. Vê se você vai entender. O toque do Espírito Santo. Estamos ficando sensíveis. Não estamos mais sentindo quase nada, pastor. A gente ainda sente uma coisinha quando aparecem os músicos que tocam coisas bonitas. E aí a música emociona a gente, mas parou de tocar, a gente já está morto de novo. Porque ser crente é ser abençoado com esse toque 24 horas, aleluia! Isso não vai deixar, não vai fazer você ficar sem ser homem, sem ser mulher. O Senhor não interfere na sua vida como homem e como mulher, não. Mas isso é toque do Espírito, é contato com o Espírito. Isso também está acabando. Mas Áquila, Priscila e Barnabé foi um homem tão usado por Deus na igreja que os apóstolos trocaram o nome dele. O nome dele era José e os apóstolos puseram o nome dele de Barnabé, que significa filho das consolações, filho da exaltação. Ele enfrentou até o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo teve lá um problema com ele por causa de João Marcos, e Barnabé disse: não, eu vou cuidar de João Marcos. Paulo disse: eu não quero levar João Marcos comigo, mas Barnabé disse: eu levo. E também subiram a Jerusalém para resolver uma causa. Então é um homem na Bíblia, e ele foi eleito um dos 7 diáconos. O Espírito Santo escolheu ele em Atos capítulo 6. Áquila, o marido; Priscila, a mulher; Barnabé, o homem das consolações. Será que nós temos quantos Barnabé e quantos Áquila e quantas Priscilas aqui nessa igreja e também nas igrejas do ministério? Eu não consigo ver muito. Não sei se vocês conseguem. Né, pastor Lindomar? Onde é que nós vamos parar com isso? É claro que sempre haverá os fiéis. Mas numa festa como essa que fala, breve Jesus voltará, o Senhor Jesus disse: quando eu voltar, eu acharei fé na terra. Ele vai voltar. Mas ele precisa que a gente se torne espirituais, como Áquila, Priscila e Barnabé. Levantemos, irmãos, só um pouco. Olha aqui. Fique em pé. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E era este instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga:
E quando ouviram, Priscila e Águida o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Aleluia! Palma para ele. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse homem é um exemplo. Ele tem um hino que eu gosto muito sobre Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Também chamado de filho. Eu acho que você lembra. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e verdadeiro, cheio de amor e fé, homem de Deus. Esses homens estão fazendo falta na igreja. Mulheres como Priscila estão fazendo falta na igreja. Agora, novamente, ao verbo ser. Homens e mulheres, nós estamos querendo ser como aquele amigo. Mulheres querendo ser como aquela amiga. Homens querendo ser como as vitrines das redes sociais. Mulheres querendo ser como a vitrine da rede social. Está percebendo que nós não queremos ser mais como os crentes eram? E a gente até pode imaginar que eles viveram numa época atrasada. Não. A época lá, inclusive, por exemplo, a Grécia. A Grécia lá é onde começou a filosofia. Hoje os filósofos aprendem lá na filosofia grega. Então eles eram mais adiantados. Nunca houve um homem como Salomão, como sábio. Hoje o onível, o artífice de ouro de qualquer coisa, usa a técnica que naquela época os outros usavam lá no começo. Então, eles, pastor, eles, está vendo, pastor, eu pregando a mensagem lá fora. Bota o pastor para dentro, irmão. Obrigado. Eles, você está vendo como há problema? Precisa mudar isso. Eles nos ensinaram. E hoje nós queremos uma vitrine que fique parecido com o mundo, parecido com os empresários, parecidos até com os pastores e missionários de outros ministérios, como um dos pastores do nosso ministério que se desviou. Ele uma vez disse para mim, nós descobrimos que ele tinha ido naquela igreja daquele falso profeta Genoduque. Eu perguntei para ele, por que você foi na igreja do Genoduque? Ele disse, porque pastor, eu precisava aprender como arrecadar dinheiro. Olha a expressão desse mercenário. Então, nessa festa, o Santo Espírito está aqui. Amém. Ele quer que sejamos parecidos com os crentes do começo. Eram pessoas que tinham condição, outros eram pobres, mas o amor deles estava para com os irmãos da igreja. E eles faziam tudo para não dar mau testemunho. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta e você só raciocina. Com essa corrida que nós estamos desenfreada, na direção do mundo, isso vai dar mesmo em quê? Se você, como irmão, anda vestido indecente, você só vai despertar olhares para o pecado. Se você, irmã, anda com vestes indecentes, vai despertar olhares para o pecado.
em vez de nós homens e vocês mulheres estarmos contribuindo para trazer alguém para o céu, nós estamos contribuindo para a gente sair do céu. Não todos os crentes, mas uma boa parte. Se o patrão disser, você vai trabalhar todo domingo, ou então perderá seu emprego. Se ele falar isso para 100 funcionários crentes, 99 vão dizer, vou falar com o meu pastor, mas eu não posso perder meu emprego. Então nós somos fiéis a todo mundo do mundo. Nós somos fiéis à televisão e à internet. Nós somos fiéis aos amigos e amigas. Mas não queremos ser fiéis ao Senhor. E por isso, nós não estamos sentindo mais muita coisa. E nesse andar da carruagem, vai chegar um tempo que a gente não vai sentir mais nada se a gente não pisar no freio. Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz. Vai chegar um ponto que a gente não vai mais sentir nada. Vai chegar um ponto que o crente vai dizer assim, hoje eu não vou. Por que você não vai? Eu não estou sentindo que eu devo mais ir, mas vamos. Olha, para com isso, não me chama para a igreja. Papai, eu sigo o que eu quero, eu vou para onde eu quero. Se for a mulher que tem marido, a mulher é mais santa do que o marido, geralmente. Marido, vamos para a igreja. Não vou. Olha, agora tu quer ser a pastora, quer ser a missionária? Eu não vou hoje. Eu vou no dia que eu quiser, porque o meu Deus me deu liberdade. Mulher, vamos para a igreja. Eu não vou. Eu não vou e você não manda na minha vida. Essa geração tem isso. E vai piorar. Vai piorar. Vai chegar a hora